paz do Senhor a todos. Então, voltemos a Neemias. Voltemos a Neemias, capítulo de número 6. Versículo 1, você achou? Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou me ouvindo mais daí do que daqui. Aleluia. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onor. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Aleluia. Então, eu quero voltar à mensagem que há 2 semanas atrás iniciamos, e nós ficamos no primeiro ponto, a qual nós vimos as estratégias do inimigo para desestimular, desanimar, e com isso, parar a obra do Senhor, tirar o povo de Deus da obra do Senhor, visto que a obra do Senhor é feita pelo Senhor através do seu povo. Eu vou repetir: visto que a obra do Senhor é feita pelo Senhor através do seu povo. O inimigo de Deus é também o inimigo do povo de Deus. Ele se opõe e ele tenta parar a obra de Deus. Ele usa de vários artifícios, de várias estratégias. Nós vimos que, no caso da reconstrução dos muros de Jerusalém, liderada por Neemias, o inimigo tentou desestimular a realização daquela obra com zombaria, com escárnio, desmerecendo. Diziam eles: farão tal obra, sacrificarão, mesmo que eles façam. Eles diziam: uma raposa ao passar por sobre o muro, esse muro desabará. Eles falavam isso porque eles viam a fragilidade do povo e diziam: este povo não
têm condição de realizar esta obra. Eles não têm recursos para isso, eles não têm a capacidade para isso. Se eles fizerem alguma coisa, será tão frágil, tão mal feita, que basta uma leve raposa para colocar tudo abaixo. E eles não estavam errados se olhando pela ótica humana. Mas a grande diferença no povo de Deus está justamente no Deus do povo. O povo pode ser frágil, pode não ter recursos, mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem todos os recursos, porque céus e terra por Ele foram criados e a Ele pertence. Portanto, todos os recursos que existem são do nosso Deus e está à disposição, portanto, daqueles que o servem. Só que o desfazer do compromisso do povo não foi suficiente para desestimulá-los, para desencorajar Neemias e aqueles que entenderam: Deus está na vida dele, Deus o levantou para reconstruir os muros e eu vou somar, eu vou apoiar. Não foi suficiente. E o inimigo usa de outras estratégias. Agora, antes de falar das outras estratégias, deixa eu destacar aqui, no versículo de número 4 do capítulo 6, diz assim: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. O pedido é 10, vamos nos encontrar, vamos conversar. Ali eram os opositores da obra, querendo parar a obra. E Neemias disse: eu não vou descer porque eu estou ocupado numa grande obra. Eu não vou me dar a esta permissão de ter esse encontro, porque eu estou ocupado. Estou fazendo uma grande obra. Veja, por 4 vezes eles insistem, por 4 vezes Neemias dá a mesma resposta, portanto, ele persevera. Isso está falando de uma virtude de Neemias, que todo cristão, toda pessoa que quer ser bem-sucedida na vida, ela tem que ter. Primeiro, é a firmeza naquilo que diz. Não vou porque eu estou comprometido com uma grande obra. Firmeza. De novo, insistência da outra parte. Eu estou comprometido com a grande obra, por isso não vou. Então veja, diferente de outro personagem chamado Sansão, que Dalila insistiu com ele, a Bíblia diz que tamanha foi a insistência que o coração dele se perturbou, se angustiou, e ele acabou cedendo, revelando os segredos para Dalila, sem saber que ela era uma grande traidora, uma grande inimiga, como diz o cearense, uma traíra. Sansão, quem está me ouvindo, diga amém. Está vindo do céu agora. Sansão era forte. Quando o Senhor o tomava, Sansão era revestido de uma força sobre-humana, força física. Força, mas força de alma, de coração, firmeza.
Ele não tinha. E aí ele derrotava os inimigos na força física, mas perdeu na força do coração, porque ele não tinha firmeza. Ele não aguentava pressão, ele não aguentava a insistência, a perseverança do outro. Ele não tinha firmeza naquilo que decidia, ele não tinha firmeza naquilo que escolhia, ele não tinha firmeza naquilo que ele se comprometia. E todo aquele que não tem firmeza são pessoas que são caracterizadas por começar coisas e não terminar. Começam empolgadas, mas vindo as dificuldades, elas esmorecem. Não tem firmeza, não tem resiliência. São pessoas que não avançam, não progridem na vida, principalmente no ministério. Porque se a vida prova a nossa resistência, muito mais o adversário. Muito mais o adversário. Neemias, por outro lado, não tinha força física, não era um Sansão, mas ele tinha força de alma, de coração. Não vou, estou comprometido fazendo uma grande obra. Vamos, não vou, estou fazendo uma grande obra. Vamos, terceira vez, não vou, eu estou fazendo uma grande obra. Quarta vez, vamos, não vou, eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia! Era Neemias dizendo: eu poderei ir, ou poderia ir, se fosse pelo menos algo que me interessasse. Não era, ele sabia que queriam o seu mal, mas nós podemos, por assim dizer, eu poderei ir quando eu realizar a obra, quando eu concluir aquilo que iniciei. Assim tem que ser o nosso coração. Assim tem que ser a nossa vida, assim temos que ser nós. E aqui eu estou falando com pessoas que começam e está cheio de projetos pela metade. Por quê? Porque falta arrasar, firmeza, ser resoluto, determinado. Irmãos, eu aprendi isso. E assim, virtudes, elas se adquirem, elas se aprendem. E eu aprendi isso, de começar e terminar. Eu até dou testemunho, irmãos, eu não faço parte do ministério de louvor. Houve um tempo, alguns anos atrás, que eu vendo a necessidade da igreja, não tinha o ministério de louvor, não tínhamos músicos, e eu disse, eu vou estudar música, para dar uma auxiliada, e sem falar que eu achava bonito, quem pregava, e depois de pregar, cantava, tocava, ou então que no meio da pregação entrava com louvor, achava bonito aquilo. Rapaz, eu vou ser desse daí, que prega, canta, toca, faz um pacote completo. E aí a necessidade da igreja me inspirou mais ainda, me motivou mais ainda. Irmãos, eu comecei, era uma escola preparatória para quem quisesse fazer vestibular, no tempo do vestibular para entrar na faculdade de música. Então eles preparavam 2 anos, estudando partitura, aula de canto, teve também aula de teclado, 2 anos. Irmãos, eu acho que com os 2 meses,
uns 2 a 3 meses, eu disse, eu descobri, rapaz, isso daqui não é para mim não. Meu ministério é da palavra, é de pregar, de ensinar mesmo. Mas tem uma coisa, irmão. Eu tenho razão. Eu tenho comigo que quando eu inicio algo, eu tenho que terminar. E eu fiz todos aqueles outros meses, e eu não faltava um dia, eram 2 dias na semana. Eu saía do trabalho, ia para esse curso, e do curso ia para casa. Ou seja, os dias que não tinha um trabalho na igreja, eu não lembro se eu colocava alguém para... Mas esses 2 dias eu ia. Era ali no Pio 12, eu morando lá no Barroso 2. Comprei a flautinha doce, comprei o livro, eu não faltei. Aprendi muito. Pergunto se eu lembro hoje algumas coisas, poucas, mas eu terminei. Está entendendo? Eu aprendi. Eu não desenvolvi porque música é aprender e praticar. E como eu descobri que eu não tinha o chamado para aquele negócio, eu pratiquei o suficiente para aprender. Até hoje não me sai da cabeça. Aprender o tempo da mínima, fusa, difusa, tá, para se sair. Rapaz, foram 2 anos. E assim foi no seminário. Aleluia. Tome mais 4, mais 2 anos para reconhecimento do MEC. E assim foi também de história, mais 2 anos. Rapaz, história é legal, mas essa disciplina aqui. O que eu me comprometi a iniciar, eu digo, eu vou terminar. Eu vou concluir. Porque eu não quero olhar para trás e ver coisas pela metade se acumulando, que não foram feitas, que não foram realizadas, sonhos e planos frustrados. Neemias era alguém que tinha firmeza, alguém decidido. Seja assim, alguém que, ao se comprometer, honra o compromisso. Aleluia. Irmão, dificuldade tem na vida. Se a gente parasse e não fizesse nada, a gente ia ter dificuldade. Avalie fazendo alguma coisa. As dificuldades estão aí, mas não é para nos impedir, é para nos deixar mais forte, mais experiente, é para dar um sabor a mais naquilo que nós estamos fazendo, e quando concluirmos, a gente dá mais valor. Aleluia, quem está entendendo? Então não fique na metade do que você começou, continua, termina, aleluia, amém. Você tem que ser determinado, porque do outro lado, o teu inimigo é. Tem aquela história, venceu no cansaço. Seja determinado. Se você for determinado, o teu inimigo também é. Mas nunca o teu inimigo vai te vencer no cansaço. Por que não, pastor? Porque nós servimos um Deus que dá força ao cansado, que renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, se você for alguém determinado, alguém perseverante, aleluia, quando você se cansar, Deus vai renovar as tuas forças, para você ir concluir e terminar, amém. Então o inimigo,
tenta, oh glória, Jesus, tenta de várias formas. Olha aqui, irmão, no capítulo de número 6, versículo de número 10, até o versículo de número 13, nós temos outra estratégia do inimigo. E essa estratégia aqui, irmão, ela pega em crente desavisado, em crente que não tem intimidade, em crente que não conhece a palavra de Deus. Eu vou repetir, essa estratégia aqui do inimigo, ela vence o crente que não tem intimidade com Deus, que não conhece a palavra de Deus. Versículo 10 diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, eu quem? Neemias, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele quem? Semaías, vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi, olha aí, olha o discernimento aqui, ó. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Meu Deus. Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de profecias. Nós estamos falando, portanto, de profetas. Nós estamos falando de uma tática muito baixa do inimigo. Sambalate e Tobias subornaram um homem que se dizia ser de Deus, porque aceitar suborno para profetizar de Deus não era. E ele foi, e ele profetizou para Neemias. Irmãos, havia grande pressão, grande oposição. E aí você vem e escuta alguém que diz ser profeta, lhe passando um recado. Como é que é a tua reação? Como é que nós reagimos? Tem gente que, se a profecia for o que ele está querendo ouvir, ele já recebe sem fazer nenhuma prova. João diz que nós devemos provar todo o Espírito para ver se ele procede de Deus. O apóstolo Paulo disse que toda profecia tem que ser provada. É interessante que tem pessoa que fica com raiva. Eu passei o recado, o pastor nem recebeu. Irmão, a gente não tem que receber recado, receber sem fazer prova, não. Toda profecia tem que ser provada. Todo espírito tem que ser provado. Por qual espírito profetiza esse profeta? Pelo espírito dele mesmo? Pelo espírito do Senhor? Ou por espíritos enganadores? Nesse caso, era um espírito enganador, porque Neemias descobriu. Como? Ele percebeu o porquê? Porque da mensagem que era contrária. Nem sempre, irmão,
as mensagens quando são contrárias ao que nós queremos, né? Ou o que nós estamos fazendo. Por isso, não é o conteúdo em si somente que deve ser provado. Eu acredito que Neemias desmascarou, descobriu que ali era uma falsa profecia, portanto um falso profeta, porque Neemias tinha certeza de quem o havia chamado e o para quê. Para Neemias não restava dúvida a quem ele servia e como ele estava servindo a Deus, como Deus estava sendo servido por ele. Capítulo de número 2, versículo de número 12, está escrito assim, ó. Vamos ler o 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Quando ele chega, né, primeira vez, para sondar o que precisava ser feito, pois os muros ele havia ouvido, estavam derribados, as portas queimadas ao fogo. Então ele chega em Jerusalém e ele vai olhar, sondar tudo. Versículo de número 12. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Olha o que está escrito. A ninguém declarei o que o meu Deus me pusera no coração. Não pegue a ninguém eu declarei, porque depois ele declara, irmão. É só continuar lendo. Depois que ele sonda tudo, ver o que tem, a grandiosidade da obra que precisa ser realizada, aí ele vai juntar e vai comunicar. Mas de início, que ele ainda está observando, conhecendo, ele não declara. Então não se apega a este ponto. E eu falo isso porque tem gente que tem até pregação. Irmão, não conte os teus sonhos a ninguém. Não conte, aí se baseando lá em José, que José teve sonhos de Deus e contou aos seus irmãos, foi acabar num poço. Eu sonhei 12 feixes de trigo, e os 11 feixes, é isso? Se prostrava diante do meu. Depois eu tive outro sonho, aonde as estrelas e a lua se prostravam diante, alguma coisa assim. Ele contou, os sonhos eram de Deus. Aí o bichinho foi cair dentro, foi acabar num poço, e depois lá no Egito, porque os seus irmãos invejaram, os irmãos tiveram ódio. Aí, irmão, não conte os teus sonhos, os teus projetos, porque vai ter invejosos que vão se opor a ti, irmão. Irmão, no nome de Jesus. Se José não tivesse contado para os seus irmãos, depois que se cumpriu, o José não tinha como dizer: vocês intentaram mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. Os sonhos eram de Deus. Eis aqui os sonhos se cumprindo, porque Deus é fiel. Não tinha como ele dizer isso. Pensou, depois de tudo, eu tive um sonho há não sei quantos anos atrás, que vocês eram os conversa, irmão. Agora tu está dizendo isso? Não, foi importante ele dizer, para que quando se cumprisse, ele falasse: está vendo? Deus é fiel, Deus cumpriu. Aleluia!
Amém? Então não se apegue a isso, a gente tem que contar, irmão. A gente tem que contar. Tem que contar. E os invejosos? Rapaz. E os invejosos? Tu já ouviu dizer, irmão, que macumba não pega em crente, feitiço não pega em crente? Não está escrito lá em Deuteronômio, né? Não, Números, Deuteronômio, Números 22, 23, 23, alguma coisa assim, que diz assim, contra o povo de Deus, que é Jacó, Israel, não há encantamento, não há feitiço, não posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoaram. Então se feitiço, encantamento não pega, faz ideia, olho gordo. Faz ideia, inveja, irmão. Pega não, deixa ser besta. Aleluia. Pode contar. Conta. Aleluia. Eu já disse, eu vou repetir. As dificuldades existem para dar tempero ao que nós estamos fazendo. E depois de concluído, aleluia, a gente dá mais valor. Serve para testemunho, aleluia. Oh glória, aleluia. Serve de testemunho. Eu não disse, Deus falou, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, Deus pôs no meu coração, não sei como Deus fez, se foi através de sonhos, se foi através de visão, se foi através de uma semente no coração. Eu sei que a gente tem que compartilhar, aleluia, que é para depois de toda a luta, todo o trabalho, toda a dificuldade, a obra concluída, a gente dizer, tá vendo, Deus é fiel, tá vendo, Ele é poderoso para cumprir o que promete, está vendo? Aleluia. Irmão, quer saber da verdade? Eu vou mandar uma verdade para ver se você que tem essas coisas aí, você muda. O crente que não conta é porque ele teme mais o que o inimigo pode fazer do que Deus pode fazer. Ele acredita mais no inimigo, no olho gordo, na inveja, nos impedimentos, do que na palavra de Deus que garante. Deus é fiel para cumprir o que promete. Ele vela para cumprir a sua palavra. Se foi Deus, Neemias, aí você pega a outra parte. Qual é a outra parte? O meu Deus me pusera no coração para fazer. Amém? Deus colocou no coração de Neemias. Deus faz assim. Tem gente que está esperando um anjo aparecer. Cuidado, é verdade. Anjo apareceu a José. Vai para o Egito que o Herodes endemoniado está querendo matar a criança. Cuidado, porque anjo apareceu também a Joseph Smith, o fundador dos Mormons. Anjo apareceu também para Charles Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Cuidado que o anjo apareceu também para Maomé, fundador do islamismo. Cuidado, não é que esperar anjo. Fica com a palavra. Aleluia, fica com a palavra. Glória a Deus, fica com a palavra. Aleluia, fica com a palavra. Oh, glória. Irmãos, tem outros que estão esperando algo extraordinário, uma visão, uma revelação. Eu lembro do irmão que
ouvindo os testemunhos sobre batismo com o Espírito Santo. Aí ele ouviu de na noite que eu fui batizado, Deus me abriu a visão, eu vi como uma bola de fogo vindo na minha direção, aleluia, e quando ela se aproximou, ela caiu sobre mim, eu caí falando em mistério. Aí o irmão esperava que no batismo dele ele visse uma bola de fogo. O irmão não era batizado não porque ele queria a bendita bola de fogo, numa visão primeiro. E tem gente que leva isso para o serviço, para a obra, para o viver para o Senhor. Eu estou esperando um chamado, eu estou esperando um chamado que nem o de Ezequiel, que Ezequiel viu o Senhor, viu o Senhor sobre um trono, sendo carregado por querubins, e a sua glória era como a codiambá. Codiambá. Tem gente, eu tenho que ver, eu tenho que sentir a luz. Ui! Pois sinta agora, Deus está falando. Sabe o que é que Neemias sentiu? Ele sentiu a necessidade do seu povo, ele sentiu a vergonha do seu povo, ao ouvir da carência, da miséria do seu povo, dos muros derribados, dos portões queimados ao fogo. Foi isso que ele sentiu compaixão, ele sentiu misericórdia, e quando o coração dele se abriu para compaixão, misericórdia, aí Deus colocou no coração dele, aleluia, você é o homem que eu vou usar para restaurar um muro que há 70 anos está derribado, que ninguém reconstruiu. É você, Neemias. E é eu que estou acrescentando, Deus falando, que Deus não falou nada, Deus colocou desejo, a vontade de reconstruir. Aleluia. Meu Deus, Espírito Santo, gera nos corações, gera na alma, gera no íntimo de cada um esse tipo de vontade. Enquanto há uns que estão tendo vontade de fazer outras coisas, outros estão com vontade até de ir para o mundo. Meu Deus, pega esta igreja, semeia no coração de cada um a vontade de se levantar, a vontade de se dispor, a vontade de fazer a tua obra, a vontade de glorificar o nome do Senhor na terra. Semeia como fizeste no coração de Neemias. Eu já ouvi Deus de algumas maneiras. Eu já ouvi Deus ao ponto de gemer, de chorar compulsivamente. E mesmo estando num estudo bíblico, ou seja, com muitos irmãos, mas parece que eu estava em outro lugar, que eu fui transportado para outro lugar, porque eu ouvia os irmãos como que distante, mas eu ouvia claramente a voz de Deus perto de mim. Na verdade não é um perto, é em mim, é me atravessando, é algo difícil de explicar. Mas me escute. Quando eu estava levando uns estudos bíblicos, eu, novo convertido, levando um estudo bíblico para alguns familiares e outros moradores lá do Campo do América. Alguns nem crente eram, meu irmão nem crente ainda era. Eu estava evangelizando ele, meu sobrinho, a esposa dele da época. E alguns irmãos, uns 2, 3, sabendo, participavam também. E eu vindo, aí eu estava lá levando esses estudos, evangelizando, atrás de ganhar aquelas almas para Jesus, porque Jesus já tinha me direcionado, vai aos teus agora.
Num domingo como esse, num culto de missão, por meio da pregação da palavra, eu entendi uma direção de Deus. Deus colocou no meu coração. Ele já tinha colocado no meu coração de ir aos meus. E agora Ele estava colocando no meu coração para avançar naquele trabalho. E dentro do que eu conhecia, Deus me direcionou. Agora era fazer culto campal. Culto campal na rua. Lá não tinha igreja. E eu, amém, Senhor. Eu vou. Na pregação eu entendi isso. Quando terminou o culto, eu desci. Fui até o pastor Moreno Pedro do Nascimento e disse: pastor, Deus me mandou fazer o culto campal lá no Campo do América. Ele disse: vá, meu filho. Nem obreiro eu era, irmão. Para resumir a história, uma igreja foi implantada. E essa igreja está de pé até hoje. É uma igreja abençoada. Então Deus tem várias maneiras de falar. O que nós devemos atentar é o que Ele tem colocado nos nossos corações. Deus pôs no meu coração, Neemias tinha certeza do seu chamado, do para que foi separado, ou para que foi separado. Deus pôs no meu coração. O que Deus pôs no teu coração? Aleluia. Dá para refletir agora, o que Deus pôs no teu coração? E o que Deus pôs no teu coração para fazer na obra dele? Pode ser pequeno para um ou para outro, mas porque foi Deus quem pôs, pode ter a certeza, é grande. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, atente para o que Deus pôs no teu coração para fazer na obra dele. E segundo, dê você o devido valor. Não tem que ser os outros a dizer que é grande obra. Tem que ser você reconhecendo e valorando. Eu recebi do Senhor uma missão de realizar uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Eu nem preciso dizer, mas eu vou dizer: a igreja Manancial, portanto nós estamos fazendo uma grande obra. Oh, glória a Deus. Deixa eu lembrar a vocês, nós estamos numa frente de batalha lá em Beberibe para implantar uma igreja. Aleluia. Nós estamos saindo agora dia 6 de junho para auxiliar a igreja que é presidida pelo pastor Arnaldo lá em Tejuçuoca. Estamos também em uma construção no nosso complexo Manancial. Nós estamos fazendo uma grande obra. Aleluia. Nós estamos fazendo uma grande obra. Deus colocou no nosso coração e nós estamos fazendo esta obra. Nós precisamos entender isso, valorizar isso, ter a certeza disso. Porque se nós tivermos a certeza, o inimigo pode tentar nos desmotivar através da zombaria, do escárnio, ou através até de profecia. Não.
essa profecia aí não condiz com o que Deus pôs no meu coração. Aleluia. Amém. E Deus não é Deus de deixar as coisas pela metade. Se a profecia é de Deus, vai iniciar outro projeto quando você terminar esse. Glória a Deus, quem está ouvindo a voz de Deus aqui. Foi por isso que Neemias não se deixou enganar, ou não foi enganado pela falsa profecia, porque ele sabia, Deus pôs no meu coração. E tudo que, lembra de Jesus? A galerinha chegando, querendo tomar Jesus, levar Jesus para entronizar Jesus, o Senhor Jesus fez. Não foi essa obra que eu vim realizar. Ele não aceitou, era desvio, por mais que fosse algo aparentemente glorioso, mas era desvio de propósito. Quem está entendendo? Irmão, no nome de Jesus, e me escute, por favor. Coloque no teu coração. Quem tem que dar valor e reconhecer que o que está sendo feito, o que nos foi dado para realizar é grande, somos nós. Somos nós. Não é o irmão de outra igreja, não é o colega de outra igreja, não é o vizinho, não é o parente, somos nós. Amém? Aleluia. E o que diz que é grande é quem nos deu e para quem está sendo feito, o Senhor. Amém, é o Senhor. Porque lá no céu o que vai contar é o que nós fizemos para Ele, que Ele nos entregou e a gente fez com tudo que nós pudemos. É isso. Não foi o que Ele não nos confiou. Não foi o que Ele não nos entregou, foi o que Ele nos entregou. É isso que vai ser cobrado, e é isso que vai ser recompensado. É nisto que é provada a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa dedicação. Não é naquilo que Ele não nos deu para fazer, é no que Ele nos deu para fazer. Quem está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Em terceiro, eu vou ficar nesse ponto aqui, tem mais dois. O inimigo usou de ameaças, tentando provocar o medo. Irmão, um medo, ele é natural e é necessário. Ele é necessário, o medo nos ajuda na prevenção de algumas situações. Ele é necessário. O que não pode é o medo em excesso ou o medo aplicado naquilo que não deveria. Amém? Então vamos lá. Ameaçou, capítulo de número 4. A estratégia da ameaça. Capítulo 4, versículo de número 7, versículo de 11 e 12. 4, versículo 7 diz: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Versículo de número 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra.
quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram, subirão contra nós. Ou seja, o inimigo usou da estratégia da ameaça para provocar o medo. E o medo, ele não sendo bem administrado, ele paralisa. Ele leva à desistência. O diabo sabe disso. Eu lembro de um tempo que a gente estava aqui nas orações de libertação, aquele negócio todo. Não, foi no tempo, logo no começo do Aviva, aquelas orações, a gente fez relógio de oração e não sei o quê, e toma embate contra as forças espirituais da maldade. Então, aqueles negocinhos que os crentes passam nos embates, nas lutas, nas batalhas espirituais, paralisia do sono, pesadelos, percepção da presença do inimigo, geralmente à noite. Aí a irmã chegou e disse: pastor, eu não vou mais orar e jejuar não, pastor, para lutar contra o inimigo não, porque o inimigo fica me perturbando. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, mais ele se levanta, mais ele perturba. Então eu vou deixar desse negócio. A irmã ficou com medo, e o medo estava fazendo ela desistir de lutar. Irmã, faça isso não, irmã. Porque se você desistir de lutar, significa dizer que você já foi derrotada. O inimigo te venceu. Irmã, ele não pode te ferir, ele não pode tirar a tua vida. Então ele faz dessas perturbações para tentar te gerar medo. Levanta, mulher, Deus é conosco, vamos guerrear. Glória a Deus. Então o medo paralisa, por isso das ameaças. Mas o que Neemias fez? Neemias teve medo? Sim, provavelmente, só que ele não se lança ao medo, pelo contrário, o que ele faz? Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, pus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande, temível, e peleja pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Aleluia. Neemias, veio de recuar, paralisar, desistir, não, vamos nos colocar em prontidão, vamos nos preparar para a peleja, vamos preparar para a guerra. Toma espada, toma lança, pega os teus arcos, as tuas flechas, vamos lutar, mas a obra do Senhor nós não vamos parar. Lutemos, lembrai-vos do Senhor. Amém. Aleluia. O inimigo ameaça. Toda vez que ele ameaçar, lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos que vocês têm um dono. Lembrai-vos que vocês têm um Senhor, um Salvador. Lembrai-vos que temos um Deus que peleja por nós. Quem está me ouvindo? Em todas as estratégias do inimigo, Neemias reagia. E ele reagia orando. Ele sempre orava. E ao orar, ele estava declarando: meu Deus,
eu dependo de ti. Meu Deus, eu confio em ti. Meu Deus, eu sei o que estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Todas as vezes que nós oramos, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos levantes, é isso que nós estamos declarando. A gente nem precisa falar isso, mas a atitude, ela grita nos céus. Ela confia em mim, é por isso que ela está prostrada. Ele espera em mim, é por isso que ele está de joelho. Aleluia. Como eu não vou terminar a mensagem hoje, ainda faltam 2 pontos. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. O inimigo sempre, e como ele não tem problema de cansar e de esquecimento, então sempre, até que o tempo dele se termine, ele vai se opor à obra de Deus, vai se opor ao povo de Deus. E nós somos povo de Deus. Ele sempre vai usar de estratégias diversas para tentar nos parar, para tentar nos fazer descer. Desce. Não foi apenas com Neemias, foi também com nosso Senhor Jesus. Mateus, capítulo 27, versículo 39 e 40, está escrito que o povo, que as autoridades, olhando para Jesus crucificado, dizia: salvou a tantos e não consegue salvar a si mesmo. Se és o Cristo, diziam aqueles que passavam manietando a cabeça, se és o Messias, desce. Salva a ti e creremos. As autoridades diziam: se és o Cristo, desce. Então nós creremos. Neemias, o nosso Senhor Jesus, e como disse o nosso mestre, não é o mestre, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se fizeram isso a mim, também farão a vocês. Nós também seremos tentados todos os dias das nossas vidas. Nós que estamos fazendo a obra, nós seremos tentados a descer, a abandonar, a desistir, seja por ameaças, seja por zombaria, seja por doenças, seja por escassez. Mas nós devemos estar firmes. Deus colocou algo no meu coração. Deus pôs no meu coração, aleluia, algo que eu não posso abandonar, algo que eu não posso fazer de conta que não existe, algo que eu não posso pensar que pode ficar por fazer, que outro pode fazer no meu lugar. Não, Deus pôs em meu coração, aleluia, fazer a sua obra, glorificar o seu nome através desta obra,
adorá-lo através deste serviço, aleluia, de forma que isso queime em mim, e eu não me verei realizado de outra forma, eu não me verei satisfeito de outra forma. As outras coisas até preencherão algo em mim, mas sempre existirá uma parte do meu ser que vai ficar por ser completada. O que é isso? É a missão que Deus colocou e que queima na minha alma, aleluia, é a obra que Ele colocou e queima na minha alma. Não tem nada que pode substituir, não tem nada que pode tomar o lugar, de forma, repito, que eu só me sentirei pleno e realizado realizando esta obra. Por mais que tenha lutas, por mais que tenha lágrimas, por mais que tenha cansaço, mas eu me realizo naquilo, aleluia, que Deus me chamou para fazer para Ele, para realizar para a glória do seu nome. Quem é que está entendendo? Aleluia. Quem é que está entendendo? Oh, glória a Deus. Acredite, irmão, tem algo em você que te incomoda. Sabe por que te incomoda? Porque é algo que veio de Deus, aleluia, para você realizar, e a tua alma só vai estar completa vivendo o que Deus te chamou para viver, fazendo o que Deus te chamou para fazer.